Começa agora, Resgate com Márcia Sleimer. Estamos de volta nesse momento precioso que é diante da palavra. E eu quero compartilhar com você algo que tem me feito pensar e refletir a respeito. E o tema dessa nossa pequena reflexão é tirando a vida do modo automático. Quantos de nós temos vivido por causa das coisas do dia a dia, da pressa, das preocupações, da nossa rotina, de tantos afazeres diários que a gente tem? Quantos de nós temos vivido de fato no modo automático? Talvez se você parar para pensar e se você não olhar, você nem saiba que roupa que você vestiu hoje pela manhã. Talvez você nem se lembre do que tomou de café. Talvez você tenha que fazer um esforço para se lembrar com quem que almoçou. É porque de fato nós temos andado numa vida tão agitada, numa vida tão comprometida, que tudo na nossa vida tem funcionado de modo automático. E aí tem um versículo que salta da Bíblia para mim, que é Provérbios 14, versículo 8, que diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. E aí isso me faz pensar, porque quando fala desse prudente, quando fala dessa pessoa de fato que presta atenção em algumas coisas, ela entende o seu próprio caminho. Quem entende o seu próprio caminho tem que parar para refletir sobre ele. Quem entende o seu próprio caminho tem que de fato estar diante da sua realidade e pensar sobre ela, e agir sobre ela, e prestar atenção no que é que está acontecendo. E muitas vezes nós estamos ligados no modo automático no trabalho, estamos ligados no modo automático na nossa família, na nossa chegada em casa. São tantas coisas que a gente está funcionando de forma automática. E aí a palavra está nos dizendo que a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. E entender o seu caminho muitas vezes é desplugar as tomadas automáticas da nossa vida. É parar para refletir sobre a nossa história. Como nós estamos nos relacionando com as pessoas, como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós estamos priorizando algumas coisas, tendo tempo com outras. E pior, ou melhor, como nós estamos nos relacionando com Deus, porque tem muita gente também que tem se relacionado com Deus no modo automático, sem conhecê-lo, sem experimentá-lo. Apenas muitas vezes sendo religioso, achando que o fato de eu ir para a igreja ou ir para qualquer outra religião ou fazer algumas práticas, isso me faz ter uma relação com Deus. Não, as coisas não são assim. E aí nós temos assistido tantas coisas e tantas pessoas morrendo e tantas pessoas partindo e tantas pessoas sem conseguir realizar sonhos que tinham para a sua vida, sem conseguir lidar com a atividade. O mundo nunca vai nos dar tempo para a gente parar para pensar. O mundo nunca vai nos dar tempo para a gente priorizar o que é prioridade. O mundo nunca vai nos dar tempo para a nossa casa se a gente não criar esse momento, se a gente não promover. O mundo também nunca vai te dar tempo para Deus. E é por isso que Oséias, de uma forma muito linda, ele nos faz um convite. Oséias 6, versículo 3, quando o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, a chuva que rega a terra. É um versículo que de fato diz: olha, a gente precisa parar, a gente precisa desacelerar, a gente precisa olhar para o nosso caminho e dizer: isso aqui eu preciso dar um basta, isso aqui eu preciso fazer diferente, em relação a isso outro eu preciso refletir a respeito, para que eu de fato priorize conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque a medida daquilo que eu tenho de Deus não é o bastante. Porque aquilo que eu acho que é suficiente, para mim não é. Porque de repente estou vivendo correndo atrás de tantas coisas que a própria Bíblia chama de vento. De correr atrás de coisa nenhuma, de vaidade. O que é que nós estamos fazendo com a nossa história? E aí também tem um outro versículo lindo da Bíblia, que o salmista em Salmo 119, 112, ele diz: eu induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Induzir significa causar, incitar, persuadir, promover, direcionar o coração para isso. Ou seja, voltando ao primeiro texto de Provérbios 14, é entender o seu próprio caminho. É fazer o seu próprio caminho acontecer. É não ser refém de uma história, mas ser autor dela. É não deixar que o trabalho me sugue a tal ponto que eu não tenha tempo para viver mais nada. É não deixar que as circunstâncias e os afazeres façam de mim um robô humano. É não permitir que
embora as cobranças venham e venham de modo acelerado sempre, eu preciso parar, porque eu não sou um ser apenas humano. Tem um ditado que diz que nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos sim seres espirituais vivendo uma vida humana. Você tem uma eternidade. Você é um ser eterno. E o que é que a gente está fazendo com isso? É a pergunta que eu faço para o meu coração e para o teu. O que é que de fato é prioridade na nossa vida? O que é que de fato tem ocupado o lugar no nosso coração? O que é que de fato tem sido o nosso tesouro? Então, a gente precisa romper com essa realidade. Arrancar alguns fios da tomada e parar para refletir. Entender, ponderar sobre esse caminho. Fazer diferente. É claro que você não vai conseguir mudar a sua vida, a sua história, a sua rotina, da noite para o dia. Tem coisas que precisam ser elaboradas. Mas pelo menos que um tempo do seu dia, por menor que seja, que sejam 10, que sejam 20, 30 minutos, mas um tempo onde você de fato se incline diante do Senhor. Onde você de fato diga: Deus, aquilo que eu sei a teu respeito pode parecer que é o suficiente, mas não é. Aquilo que eu conheço a teu respeito, há muito mais do Senhor para mim. Eu quero de novo ter prazer nesse conhecimento do Senhor. Eu quero de novo ter prazer na minha amizade com o Senhor. Ou será que eu tenho amizade com Deus? Se eu não tenho, Deus, eu quero aprender a ser teu amigo. Eu quero aprender a ouvir tua voz, não por meio da religião, não por meio daquilo que as outras pessoas dizem sobre o Senhor. Tem uma frase linda que uma pessoa disse: que ninguém me diga como é doce a tua voz, eu mesma vim prová-la. E que isso possa borbulhar o nosso coração, que possa ser desejo vivo dentro de nós também. Que ninguém nos diga como é Deus, que ninguém nos diga como é Jesus, que ninguém seja um intermediário nesse relacionamento. Eu quero experimentá-lo, eu quero prová-lo, eu quero conhecê-lo. Mas só existe um caminho para isso, através da palavra de Deus, através desse relacionamento íntimo com você. Agora, essa palavra de Deus, ela é tão especial e ela de fato prova os corações, ela de fato penetra a nossa alma de tal forma que aquilo que o Senhor disser para você vai ser para você. Deus tem relacionamento íntimo, verdadeiro para cada um de nós, como se para cada filho seu, como se mais nenhum filho houvesse. Deus se relaciona com você de forma muito particular. Deus se relaciona com você de forma íntima e verdadeira. É exatamente por isso que Ele nos convida: meu filho, minha filha, o que é que você está fazendo com o seu tempo? O que é que você está fazendo com o dia que eu dou para você? O que é que você está fazendo com os seus relacionamentos? O que é que você está fazendo quando você pensa em mim? Que tipo de relacionamento você tem comigo? É por isso que, nesse primeiro momento nosso, a minha oração e meu clamor é que de fato você decida tirar algumas tomadas, algumas coisas na sua vida do modo automático. E se lembre que você não é refém da sua história. Você não é refém da sua vida. Você é autor. Você é alguém que está aí no cenário, na estreia da sua história. Cada dia, cada amanhecer, você tem a chance de recomeçar, a chance de fazer tudo novo. E que nesse dia, que ainda não acabou, nesse finalzinho de tarde, comecinho de noite, haja uma decisão no teu coração: eu não quero mais ir para casa e fazer as mesmas coisas. Eu não quero mais ir para casa e chegar em casa e ligar a televisão e assistir os mesmos programas e me jogar em cima da cama. E por mais cansado que você esteja, que o teu coração decida: eu vou fazer diferente, eu vou estar inteiro, não só para Deus, eu vou estar inteiro para minha família, eu vou estar inteiro para mim também, para você mesmo, que muitas vezes está só sobrevivendo. É tempo de viver. É tempo de viver apesar de tantas situações, apesar de tantas más notícias, apesar do mundo estar imerso em tantas coisas ruins. Mas Deus tem novidade de vida para você. Lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Não tá fácil, né? Muitas vezes tá cansativo demais, tá doído demais, tá pesado. Esse fardo tá pesado? Tem mais uma boa nova para você. O fardo do Senhor é leve, o jugo dele é suave. Os pensamentos dele são muito mais altos, os caminhos dele são de paz. Então que o teu coração se alegre no Senhor. E que por mais que você não veja saída ou esperança para algumas coisas, que sinceramente você faça uma oração dizendo: Deus, eu quero viver um novo tempo. Eu quero deixar de ser conduzido pela rotina e pelo mundo que me engole com tantas atividades. Eu quero parar, eu quero ser dono dessa minha história. E eu quero parar, Senhor, para te conhecer. Eu quero parar para te amar. Eu quero parar para amar minha família. Eu quero parar para ouvir a tua voz. Eu quero parar para estar diante de ti. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor alivie o teu fardo nessa hora. Que o Senhor toque o seu coração. Que o Senhor te leve para casa, ou que ainda que você esteja já em casa, que ainda esse finalzinho de noite, finalzinho de dia, que ainda essa noite seja um tempo de refrigério, um tempo de sentir alegria, porque você está vivo, porque Deus tem sonhos para você e porque o prudente entende o seu próprio caminho. Entenda teu caminho, faça diferente, equacione diferente algumas coisas e não abra mão de saber que você é um ser eterno e que existe um Deus eterno que ama você, que quer cuidar de você, que quer fazer nova todas as coisas, que quer tocar a sua alma. Não deixe isso para o final de semana, é só uma segunda-feira, mas coisas maravilhosas podem acontecer quando a gente se dobra diante de Deus. Faça isso, é um convite dele para você. Deus te abençoe. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Oh, oh Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Oh,
justo e fiel, de ti eu preciso. Você ouviu na Nova Cristã. Resgate. Com Márcia Sleimer.